tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma aula do cursinho Café Fresca da matéria de Álgebra e hoje nós vamos ver logaritmo. O que é isso? O logaritmo, ele é um valor, o logaritmo de b na base a é um valor cujo, quando ele está no expoente com a base a, ele é igual ao valor de b. Como assim? Aqui, por exemplo, qual que vai ser o log de 8 na base 2? Como que eu vou fazer isso? Ó, quem que é o A? O A, que no nosso caso, é o 2. O B, quem que é aqui no nosso caso? É o 8. E o X é o que eu quero descobrir. Então, o X aqui, ele vai ser igual ao X. Então, A elevado a X é igual a B. Para a gente conseguir igualar isso aqui, a gente vai ter que fatorar o 8 e colocar ele na base 2, certo? Então, 8 dividido por 2. 4 dividido por 2. 2 dividido por 2 de novo, 1. Então, 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 1. 2, 3 elevado a terceira, ao cubo. Então, 2 elevado a x é a mesma coisa do que 2, que 8, que é 2 elevado a terceira. Então, quando a base é igual, a gente pode cancelar e igualar os expoentes. Então, x é igual a 3. Então, o logaritmo de 8 na base 2 é igual a 3. E esse aqui é o resultado do nosso exemplo. Agora, nesse exemplo, a gente vai ter que saber qual que é o valor do logaritmo de 0,1 na base 100. Então, como que a gente tem que fazer, né? O log vai ser o quê? 100 elevado ao x, que é o que a gente quer descobrir, é igual a 0,1. Então, 100 elevado a x é igual a 0,1. Vocês concordam comigo que o 0,1 é a mesma coisa do que 1 dividido por 10? Ok? E aqui do outro lado continua igual. E o que eu vou ter que fazer? Vocês lembram da aula que a gente viu sobre função exponencial? Aquelas propriedades de potência, né? Que aqui, quando é 1 dividido pelo valor, é a mesma coisa se eu puxar esse valor para cima elevado a menos 1, certo? Então, 100 elevado a x é a mesma coisa do que 10 elevado a menos 1. Só que o que acontece? Os dois têm que estar na mesma base, certo? Então, o 100 eu fatorando ele, dividindo ele por 10. 100 dividido por 10 é 10. Dividido por 10 de novo é 1. Então, 100 é a mesma coisa do que 10 elevado ao quadrado. Então, aqui vai ficar como 10 elevado ao quadrado vezes x, que é igual a 2x. Que é igual a 10 elevado a menos 1. Então, com as bases iguais, eu posso cancelar e igualar os expoentes. Então, aqui, ó, 2x é igual a menos 1. Então, x é igual a menos 1 dividido por 2, que é igual a menos meio. Então, o logaritmo de 0,1 na base 100 é menos meio. Mas não é sempre que a gente consegue fazer assim direto já o logaritmo e conseguir achar o resultado. Por isso, existem algumas propriedades para facilitar as nossas contas e para que seja possível resolver. A primeira é de multiplicação. Quando eu tenho um logaritmo na base A de dois valores multiplicando, n vezes m, é a mesma coisa do que o logaritmo de m na base A mais o logaritmo de m na base A. Como assim? Ó, por exemplo, aqui, o logaritmo de 2 na base A é m e o logaritmo de 3 na base A é n. Quanto que é o logaritmo de 12 na base A? Todos têm que estar na mesma base. Então, o logaritmo de A 12 é a mesma coisa aqui. Como que a gente pode juntar o logaritmo de 3 e o logaritmo de 2 para conseguir achar 12? É a mesma coisa que eu fizer o logaritmo de 3
vezes 2 vezes 2. 3 vezes 2 vezes 2 dá 12, certo? Que 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2, 12. Então, é a mesma coisa do logaritmo na base A de 2 vezes 2 vezes 3. Mas a gente aprendeu que quando a gente tem multiplicando, é a mesma coisa do que a soma desses valores separados, né? Então, isso aqui é a mesma coisa do que o logaritmo na base A de 2 mais o logaritmo na base A de 2 mais o logaritmo na base A de 3. Então, mas quem que é o logaritmo de 2 na base A? É m. O logaritmo de 2 na base A é n. E o logaritmo de 3 na base A é n. Dessa forma, a gente pode ver que o logaritmo de 12 na base A é a mesma coisa que m mais m, 2m, mais n. E é assim que a gente resolve o nosso logaritmo quando tem multiplicação. A segunda propriedade que nós vamos ver é quando tem uma divisão, um quociente. Como que eu faço para resolver? Assim, ó, o logaritmo de n dividido por m na base A. É a mesma coisa do que eu escrever o logaritmo do de cima na base A, menos o logaritmo do de baixo na base A, que é o que está aqui, o logaritmo de n na base A, menos o logaritmo de m na base A. Vamos resolver um exemplo aqui. Eu tenho o logaritmo de 2 na base A é m, o logaritmo de 3 na base A é n, e o logaritmo de 9 sobre 2 na base A, quanto é que é? Vamos descobrir. A gente sabe, né, que 9 é a mesma coisa do que 3 vezes 3, certo? Então, escrever o logaritmo de 9 meios na base A é a mesma coisa do que escrever o logaritmo de 3 vezes 3, que é 9, dividido por 2. Então, a gente viu, né, da propriedade passada, quando está multiplicando é a soma dos logaritmos e quando está dividindo é a subtração. Então, o logaritmo de 9 meios na base A é a mesma coisa do que escrever o logaritmo de 3 mais, está multiplicando, o logaritmo de 3 menos, que aqui é a divisão, o logaritmo de 2 na base A. E a gente sabe, porque está aqui nos nossos dados, que o logaritmo de 3 na base A é a mesma coisa do que n, que o logaritmo de 3 na base A é a mesma coisa do que n, e o logaritmo de 2 na base A é n. Isso quer dizer que o logaritmo de 9 meios na base A é igual a o quê? N mais n, 2n menos m. E é assim que se resolve quando tem um quociente, uma divisão no nosso logaritmo. A terceira propriedade que nós vamos ver é quando tem uma potência, que o valor que aqui, né, o b do nosso logaritmo está elevado a alguma coisa. Como que eu vou conseguir resolver? Esse expoente que está aqui em cima, ele cai para o lado de fora do logaritmo multiplicando. Então, logaritmo de b elevado a n na base A é a mesma coisa do que o n vezes o logaritmo de b na base A. Por exemplo, aqui, o logaritmo de 3 na base A é igual a j. Quanto que é o logaritmo de 3 elevado a quinta na base A? A gente sabe que o valor que está no expoente, ele vai cair multiplicando. Então, é a mesma coisa do que 5, que multiplica o logaritmo de 3 na base A. E a gente sabe que o logaritmo de 3 na base A é igual a j. Então, o logaritmo de 3 elevado a quinta na base A é a mesma coisa do que 5j. A quarta propriedade é sobre quando o B ele está dentro de uma raiz. Como que eu vou fazer?
cair para fora e para baixo. Vai ficar 1 sobre o n, que é esse valor aqui, vezes o logaritmo de a na base b. Por exemplo, aqui, eu tenho o logaritmo de 2 na base a, que é m, e o logaritmo de 3 na base a, que é m. Quanto que é o logaritmo de raiz cúbica de 12 na base a? Então, vamos lá. Primeiro, vendo a propriedade aqui da raiz. O 3 daqui para fora ele vai cair, aí vai ficar 1/3, que multiplica o log de 12 na base A. Mas eu só tenho os valores de 3 e 2. Então, que valor que eu vou conseguir com o 12, né? Como que eu vou conseguir chegar ao 12 com esses valores? Então, é a mesma coisa do que o log de 2 vezes 2 vezes 3, que é 12, certo? Então, 2 vezes 2 vezes 3. E quando você não tem a multiplicação, foi a nossa primeira propriedade, a gente soma os nossos logaritmos. Então, aqui o logaritmo, sempre colocando a base que é 1/3 do logaritmo de 2 na base A, que é quanto o logaritmo de 2 na base A? É m, mais o logaritmo de 2 na base A, que é m, mais o logaritmo de 3 na base A, que é m. Fazendo a distributiva, o logaritmo na base A de raiz cúbica de 12 é igual a 2m mais n dividido por 3. E assim se resolve quando eu tenho raiz. A quinta e última propriedade que a gente vai ver dos logaritmos é quando a base, né, o a, que no nosso caso, está elevado a alguma potência, está elevado a algum valor diferente de 1. Como que eu vou resolver? É semelhante ao da raiz. O valor que está aqui, né, o n, ele vai passar para fora o inverso, né, 1 sobre ele. Então, o logaritmo de b na base a elevado a n é igual a 1 sobre n vezes o logaritmo de b na base a. Aqui, por exemplo, sendo o logaritmo de 2 na base a igual a m, qual que é o valor do logaritmo de 8 na base a ao quadrado? A gente acabou de ver que quando tem esse valor aqui, a nossa base está elevada a alguma coisa, passa esse valor, né, essa coisa para fora, o inverso. Então, vai ser meio logaritmo de a na base 8. Só que a gente não sabe quanto é o logaritmo de 8 na base 0, a gente sabe quanto é o logaritmo de 2. A gente já fez antes nessa conta, então a gente lembra que o logaritmo 8, né, é a mesma coisa do que 2 à terceira. Então, o logaritmo de 8 é a mesma coisa do que o logaritmo de 2 elevado à terceira na base A. E a gente viu a propriedade de potência, né, que esse 3 que está aqui em cima, ele cai lá para fora. Só que ele cai do lado de cima, né? Então, vai ficar 3 vezes meios, que é 3 meios, logaritmo de 2 na base A. Quanto é o logaritmo de 2 na base A? É m. Então, a resposta do nosso exercício vai ser 3 meios de m, que é o valor do logaritmo de 8 na base a quadrado. Outra coisa que é importante saber sobre logaritmo é a mudança de base. O que é isso? Às vezes eu estou trabalhando com uma base e o resultado que eu quero encontrar ou os resultados que eu tenho para conseguir fazer a minha operação estão em outra base. Então eu vou ter que fazer essa mudança. Como que eu faço isso? Aqui, ó, o logaritmo de n na base a é a mesma coisa do que o logaritmo na base nova de n dividido pelo logaritmo na base nova de a. Aqui, eu tenho o logaritmo de 5 na base 10 é igual a a, e o logaritmo de 100 na base 50 é o que eu quero saber. 10 e 50 não são iguais, não é o mesmo valor, não é a mesma base. Então eu vou ter que trocar. E como eu vou fazer isso? Aqui, ó, vai ser o logaritmo
na base nova. Qual que é a base nova? 10. Do N, o nosso N é 100. Dividido por quê? Pelo logaritmo na base nova do A, que é 50. Aí a gente lembra, né, da definição de logaritmo. O logaritmo aqui vai ser igual a 10 elevado a x é igual a 100. Que valor elevado a x é igual a 100? 10 elevado ao que é igual a 100? A 2, certo? Então aqui vai ser 2 dividido pelo logaritmo na base 10 de 50. Mas eu não sei quanto que é. Eu sei quanto que é o de 5 e eu sei quanto que é o de 10. 10 vezes 5 dá 50. Então, o logaritmo na base 10 de 5 vezes 10. Lembrando a primeira propriedade, quando eu tenho uma multiplicação, eu posso passar somando os logaritmos. Então, vai ser 2 dividido por o logaritmo na base 10 de 5 mais o logaritmo na base 10 de 10. Porque 10 elevado a que valor dá 10? Elevado a 1, certo? E qual que é o logaritmo de 5 na base 10? É A. Então, o resultado do meu exercício do logaritmo de 100 na base 50 é 2 dividido por A mais 1. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!